Olá, pessoal! Vamos falar sobre Kevin. Ontem foi minha aula de psicanálise e, como prometido, no dia seguinte eu traria um vídeo para vocês com algum insight da aula ou sobre algo que eu aprendi que eu achei interessante compartilhar com vocês. Então, na minha aula, a gente falou um pouquinho sobre o papel da mãe, do pai, a mãe suficientemente boa, tudo isso na criação dos filhos, e falamos um pouquinho do filme Precisamos Falar sobre Kevin. É um filme bem interessante para quem se interessa sobre psicologia, psicanálise. Eu recomendo muito assistir esse filme, tá? Então, se você já assistiu e tá assistindo esse vídeo, você vai poder entender um pouquinho. Se você ficou meio perdido em algumas coisas, eu vou explicar um pouquinho para vocês. Para quem não assistiu o filme ainda, está assistindo esse vídeo, vai poder assistir e entender um pouquinho mais, já vai assistir com já podendo entender algumas coisas que se passam no filme, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou tentar ser bem breve, bem resumida, e fazer um vídeo bem curtinho para vocês. Então, vou explicar um pouquinho da teoria, bem resumidamente, para você, e depois vou falar um pouquinho sobre o filme, tá? Sobre algumas cenas para vocês entenderem a teoria. Então, basicamente, estamos nesse semestre, eu estou estudando sobre o Winnicott, que foi um grande psicanalista, ele contribuiu bastante para a psicanálise. Ele estudou biologia, medicina e trabalhou muitos anos com crianças. Agora eu não vou lembrar o nome da área da medicina, mas ele trabalhou muitos anos com crianças e observou muito tempo como elas agiam com a mãe, com o pai, sozinhas. O Winnicott, juntamente não, mas também a Melanie Klein, eles falavam bastante da importância do brincar, que é um momento de expressão das crianças, que elas conseguem expressar a criatividade delas, elas conseguem expressar os sentimentos, as emoções, angústias, tudo ali no brincar. Então, se você dá um carrinho para 10 crianças diferentes, elas vão brincar de formas diferentes com aquele carrinho. Tudo isso, em cada ação que elas fizerem, cada jeito que elas brincarem com aquele carrinho, vai ter algum significado, né? Então, basicamente isso. Então, falamos também sobre o papel da mãe e do pai, e da mãe suficientemente boa. Quando eu comecei a aprender a estudar psicanálise, eu via muito falando sobre o papel da mãe, porque a mãe tem que ser boa, a mãe não sei o quê. E eu comecei a pensar, meu Deus, que difícil ser mãe, né? Que pressão que deve ser mãe. E aí eu comecei a perguntar para os professores, mas e o papel do pai? E o papel do pai? Onde está? O que o pai faz, né? E aí eles, né? E aí a gente começou a estudar um pouquinho sobre o papel do pai também na criação dos filhos. E eu achei bem interessante trazer para vocês isso. Então, bem resumidamente, o papel da mãe. O papel da mãe é criar um ambiente bom, um ambiente saudável para a criança crescer e amadurecer. Porque todos nós nascemos e todos nós vamos amadurecer, todos nós vamos passar por várias fases de amadurecimento. Então, o papel da mãe, basicamente, é ter esse ambiente saudável, seguro, para a criança poder amadurecer e passar por todas essas fases que nós passamos, tá? A mãe suficientemente boa, essa mãe que tá ali para atender as necessidades da criança. Claro, né, não tá ali para mimar a criança, né? Chorou, ai meu filho, o que você quer? Tá ali, né? Se o bebê chora, é porque ele precisa de alguma coisa, então ele precisa ser alimentado, ele precisa ser acalentado, ou trocar a fralda e etc. Então a mãe suficientemente boa é essa mãe que tá ali, né? Para o bebê, porque o bebê ele tem total dependência das pessoas que criam ele, né? Não necessariamente a mãe biológica, a mãe adotiva ou a figura mãe, seja avó, seja tia e etc. E aí
eu nunca via falando do pai. Eu, nossa, mas, né, cadê o homem nessa história? E aí, o papel do pai é aquele homem que vai fornecer a base para a mãe poder dar esse ambiente para o bebê. Então, o papel do pai é dar um suporte para a mãe, né? Então, ajudar. Também ele vai executar o papel de mãe substituta, né? Porque não é sua mãe que vai estar trocando a fralda, que vai dar o mamar, por exemplo, a mamadeira. O pai tem que dar esse suporte, essa segurança, né? Então, a gente consegue entender como o pai fazendo esse suporte e aqui dentro mãe e bebê, porque o bebê, quando ele nasce, ele tem a impressão de que ele é um só com a mãe. Ele pensa que eles são um só. Então, aqui mãe e bebê e aqui o pai. Basicamente, bem resumidamente, é isso, tá, galera? E aí, agora falando um pouquinho do filme para vocês entenderem o que é uma mãe suficientemente boa. Eu vou falar um pouquinho do filme para vocês terem uma noção e explicar algumas cenas que aí eu vou explicar, né, se ela foi uma mãe suficientemente boa, de fato, né, de acordo com a teoria, ou não. Então, o filme tem 3 personagens principais: Eva, a mãe do Kevin, o pai do Kevin, que eu não vou lembrar o nome dele, e o Kevin. E aí mostra a Eva, e aí o filme vai e volta. Então ele mostra alguns momentos depois de um grande acontecimento que acontece, de uma coisa que acontece no filme que eu não vou falar para vocês poderem assistir e ficar de surpresa aí para vocês. Mostra momentos antes da gravidez, quando a Eva era solteira, quando ela conheceu o pai do Kevin, e depois ali, né, quando ela engravida, quando ela tem o Kevin, depois o Kevin tem uma irmã, e aí vai mostrar essas cenas. E aí mostra a Eva solteira. Na primeira cena, ela na Tomatada, que é um festival que tem na Espanha. E mostra ela nesse festival toda feliz e curtindo, sabe? Curtindo a vida, assim. E aí depois mostra ela com o pai do Kevin, quando eles se conheciam, né? No começo, não dá pra saber, né, se eles já estavam casados ou não, mas eles curtindo, assim, na chuva, os dois andando e se divertindo, e ela fumando e tal. E depois ela acaba engravidando, e aí mostra durante a gravidez ela uma pessoa totalmente infeliz, que ela não queria, foi uma gravidez indesejada. E aí vai mostrar essas cenas, né, dela grávida, depois quando ela também depois quando ela tem o Kevin e depois quando o Kevin já tá maior, quando ele tá lá nos 4, 5, mostra ela tentando ganhar o amor do Kevin, porque ela não tem, né, o amor do Kevin, depois com ele com 10 anos e adolescente. E aí, quando o Kevin já tá um pouco maior, você começa a ter uma certa dó da Eva, porque o Kevin, ele é bem maldoso com ela, sabe? Ele trata ela de uma forma bem dura. Desculpa. Ela tenta ali ter o carinho dele, chama ele, mas amor, vamos passar ali numa loja. E ele fala, eu quero ir pra casa. E aí, e ela tenta, né, ir na loja com ele, que eles estão de carro. E ele, não, eu quero ir pra casa, e ela vai pra casa. Ele é bem duro, assim, com ela mesmo, sabe? Ele faz umas coisas assim, por exemplo, pega o pão com geleia e ele joga na mesa, assim, e olhando pra ela, bem assim, estou fazendo isso pra te irritar, sabe? Porém, né, se você olhar o começo do filme, se você olhar quando ela está grávida e quando ela tem o Kevin, você vê que ela não foi uma mãe suficientemente boa, né? Isso de acordo com a teoria de Winnicott. Algumas pessoas, a gente discutiu na aula, algumas pessoas acharam que ela foi uma mãe boa, né? Que realmente, assim, ela não tinha maldade com ele. Porém, ela não proveu aquilo que ela deveria prover quando ele era um bebê. Porque se você for parar pra pensar,
ele era um bebê, ele não tinha noção das coisas, ele não sabia o que estava acontecendo e ela não conseguiu prover esse ambiente seguro e bom para ele se desenvolver. Então, ali desde o começo, né? Tem uma cena, que é a cena do parto, que a enfermeira fala: não resista, não resista. A mãe do Kevin, nesse momento, ela não queria ter o Kevin, então ela estava pressionando ali o canal do vaginal na hora do parto, porque ela não queria que ele nascesse. Então, naquele momento ali mesmo, ela já queria matar o Kevin, né? Então, e o bebê sente aquilo, o bebê sabe, ele não sabe, é tudo sentimento, sabe? E ali ele já, bebê já percebe que ele não é uma pessoa desejada. Então, essa é uma cena bem forte, foi bem forte pra mim, mas que ali você já consegue ver que a Eva não queria aquele bebê e que ali ela já não foi uma mãe suficientemente boa. Ele já nasceu em um ambiente que ele não era desejado. Então, outra cena também bem legal, que é. Agora me fugiu. Mas tem uma outra cena que ela tá ali, o Kevin bebê, né? E ela começa a falar pra ele bem assim: o Kevin sabe que a mamãe era feliz antes do Kevin nascer e que agora a mamãe não é mais feliz. Se o Kevin não tivesse nascido, era pra mamãe estar na França. Então ela fala isso pro Kevin, na hora até o pai dele chega, ele olha assim e, né, isso não é uma coisa que você fala para uma criança, né? Então, a criança, né, do jeito dela, ela vai entender aquilo, ela vai interpretar, crianças vão interpretar de formas diferentes, mas ela vai interpretar aquilo como eu não sou desejado, eu não sou amado, e aí a criança acaba desenvolvendo traumas e desenvolvendo ali uma personalidade que não é dela, que o Winnicott fala que é o falso self, o falso self, que é ali, né, ao invés de você desenvolver a sua própria personalidade, que é o que os pais, que é o papel dos pais, prover aquele ambiente para a criança desenvolver a sua própria personalidade, claro, né, educando e mostrando o que é certo e o que é errado, a criança, num ambiente assim, né, não saudável, ela vai desenvolver um falso self, uma pessoa que aprendeu a conviver naquele ambiente, sempre ali se defendendo, sempre na defensiva, né? Então, Kevin, ele acaba desenvolvendo uma personalidade antissocial, justamente por conta disso. Tem até uma cena também que a mãe do Kevin balança ele dessa forma. E ele chorando, chorando. Ao invés dela segurar ele assim, ela segura ele assim. Ela nem sabe segurar ele. Ou ela não quer, né, segurar como uma mãe. E ali já começa, isso já mostra disso que ela não foi uma mãe suficientemente boa, né? Ela estava tentando, mas não é ser uma mãe suficientemente boa. Outra cena também bem chocante é o Kevin bem bebezinho, ele não parava de chorar porque a mãe não estava ali para atender as necessidades dele. Ela leva ele para uma obra na rua, assim, e aquele barulho de britadeira, e ela leva ele lá, e o bebê chorando, e ela simplesmente leva ele perto daquele barulho de obra, né? Não é legal isso. E E aí, ele é um bebezinho, né? Como que você leva um bebezinho para um ambiente desse? E aí, bom, tem muitas outras coisas que acontecem no filme, mas senão o vídeo vai ficar muito extenso. Eu não quero fazer vídeos muito longos. E aí, eu poderia falar muito mais cenas que acontecem ali. Eles mencionam o complexo de Édipo, eles mencionam. Tem até uma analogia com o conto do. Esqueci o nome agora, mas do Robin Hood. Então, acontecem coisas bem interessantes, bem ligadas à psicanálise, à psicologia, que são bem legais, é muito interessante esse filme, gente, assiste, de verdade.
E se você não assistiu o vídeo, está assistindo esse vídeo, vai lá, assiste que você vai entender o que eu tô querendo dizer, tá bom? Então, poderia falar muito mais, eu queria muito falar, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo da série Insights de Psicanálise. Se ficaram com alguma dúvida, podem me mandar alguma mensagem, podem comentar que eu respondo. E é isso. Bom domingo pra vocês. Um beijo.